Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Hoje eu tenho como tema caráter ilibado. Eu quero pensar com você sobre este tema, antes porém eu quero deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. E também na quarta-feira, às 15 horas, à tarde da bênção. E nós estamos em campanha de oração à tarde. Você é convidado a estar conosco em um dia desses horários para buscar a Deus em oração. Você que precisa de oração, esteja conosco na terça às 19h30 ou então na quarta às 15 horas à tarde da bênção. No sábado nós reunimos às 19h30 no culto de adoração a Deus e no domingo nós reunimos em 3 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 17 às 19 são cultos de celebrações ao nosso Deus. Portanto, fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre este tema, caráter ilibado. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não dão muita importância para isto, né? Há uns tempos atrás eu até ministrei uma mensagem com o tema quando o caráter suprime o talento. Mas hoje eu quero focar de outro aspecto de 2 personagens bíblicos, considerando que a Bíblia tem alguns registros para serem imitados e outros para serem evitados. Hoje eu quero falar sobre o profeta Samuel e falar sobre o patriarca Jó. São homens que viveram em um tempo tão difícil quanto o nosso, mas eles viveram uma vida ímpar, uma vida de santidade, uma vida devotada a Deus. Portanto, eu quero, para a nossa meditação, nesse breve tempo que eu tenho aqui, eu quero compartilhar com você o texto que está escrito em 1 Samuel, capítulo 12. Diz assim: Então Samuel falou a todo Israel: Fiz o que pediram e lhes dei um rei. Agora ele é o seu líder. Quanto a mim, estou aqui diante de vocês, um homem velho e de cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Estive a seu serviço como seu líder, desde a minha juventude até hoje. Aqui estou, testemunhe contra mim diante do Senhor e diante do rei que ele ungiu, de quem roubei um boi ou um jumento. Acaso enganei ou oprimi alguém? De quem aceitei suborno para perverter a justiça? Diga-me e farei restituição se cometi alguma injustiça. Eles responderam: O Senhor nunca nos enganou, nem nos oprimiu, e nunca aceitou suborno. Então Samuel declarou: Hoje o Senhor e o rei que ele ungiu são testemunhas de que as minhas mãos estão limpas. E eles responderam: Sim, eles são testemunhas. Louvado seja Deus, porque este homem Samuel, que liderou o povo de Israel durante toda a sua vida, desde criança já foi o auxiliar do sacerdote Eli, quando Israel estava passando por uma crise moral e espiritual muito grande. E através da oração da sua mãe, Ana, ele foi levantado para dirigir aquele povo, liderar aquele povo. E a palavra de Deus registra que esse homem
durante longos anos, ele esteve à frente desse povo, como sacerdote, como juiz e como rei. Aliás, é o único personagem que acumula esses três ofícios, a exemplo de Cristo, que é rei, juiz e sacerdote. E durante o longo da sua vida, ele servindo, mostrando o querer de Deus, a vontade de Deus. Quando ele estava velho, esse povo reuniram e falaram com Daniel: nós queremos que o Senhor escolhe para nós um rei, como as nações vizinhas. E essa palavra desagradou muito Samuel. Ele sentiu rejeitado pelo povo a qual ele tinha dado a sua vida. Aí o Senhor respondeu para ele assim: Samuel, atende o povo. Este povo, na verdade, não está rejeitando você, está rejeitando a mim. E ele então faz isso, escolhe aquele rei. Mas a nossa palavra aqui não é só simplesmente destacar a vida deste homem que teve um testemunho, um caráter iluminado, mas mostrar que este povo estava equivocado quando eles começaram a se comparar com as nações vizinhas, As nações vizinhas, eles queriam alguém para dirigir. E nós que professamos a nossa fé em Cristo Jesus, nunca, jamais devemos comparar a nossa vida, a nossa família com os outros. Afinal, quem segue a Cristo, pressupõe que ele tem uma aliança com o Senhor. E sabe-se lá a quem esta outra pessoa serve. Então é um grande equívoco de Israel, naquele tempo, rejeitar o governo de Deus por meio de Samuel, porque eles tinham um governo teocrático, ou seja, Deus dirigindo eles por meio do profeta que ele levantava. Hoje muitas pessoas, elas rejeitam o governo de Cristo, rejeitam a direção de Deus, e isto leva a pessoa ao caos, porque ele compara a vida dele, a família dele com os outros. E um cristão jamais ele pode fazer isso, ele pode agir dessa maneira. Mas eu não quero simplesmente me ater a esse exemplo aqui de Daniel, ou melhor, de Samuel. Eu também quero destacar aqui a vida do patriarca Jó, que ele teve um momento de caos, um momento difícil na sua vida, em que ele perde a sua família, perde os seus filhos, perde a saúde, perde os seus bens. E os amigos de Jó, que aproximaram dele, disseram para ele: olha, isto que você está passando só pode ser algum pecado oculto que você tem. E ele então pôde falar diante deles e diante de Deus como foi toda a sua vida. O capítulo de número 31, há quem defende que este capítulo corresponde ao Sermão do Monte, a ética do cristão, Jó tinha esta vida ilibada diante de Deus. No início do capítulo diz assim: fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma jovem, pois o que Deus lá de cima escolheu para nós, qual é a nossa herança do Todo-Poderoso que está no alto? E ele vai falando aqui uma série de propósitos que ele tinha na sua vida. Eu quero ler algumas colocações que ele coloca, quando ele diz o seguinte, no verso 8 assim:
que outro homem coma o que semeei, que minhas plantações sejam arrancadas pela raiz. Se o meu coração foi seduzido por uma mulher, ou se cobicei a esposa do meu próximo, que a minha esposa torne serva de outro homem, e que outro durma com ela. E ele estava dizendo isso assim, como dizendo diante de Deus, assim, esta foi a minha postura. Eu quero ler uma outra colocação que ele coloca assim, verso 16: acaso me recusei a ajudar os pobres, ou acabei com a esperança da viúva? Fui mesquinho com o meu alimento e me recusei compartilhar com os órfãos? Não, desde a juventude eu tenho cuidado dos órfãos como um pai, e por toda a vida eu tenho ajudado as viúvas, sempre que vi alguém passar frio por falta de roupa, e o pobre que não tinha o que vestir, sempre ele tinha cuidado. Então isto mostra que Samuel, Daniel, ou melhor, Jó, vivendo esse tempo tão difícil, e ao findar a sua carreira, ou naquele momento de adversidade, ele tinha consciência tranquila, tinha consciência limpa de que ele viveu uma vida reta, uma vida santa diante de Deus e diante dos homens. O que eu quero dizer com esta palavra? Eu quero desafiar a você a pensar sobre isso, porque hoje vivemos um tempo em que as pessoas sempre atribuem as suas faltas aos outros. Ele não assume os seus erros. O caso de Samuel, que vivia ali junto de Eli, os filhos de Eli eram um péssimo exemplo, mas ele fez a opção para seguir a orientação de Eli e não dos maus exemplos dos filhos de Eli. Portanto, eu quero me ater a essas palavras e desafiar a você a pensar sobre isso. Como tem sido a sua vida na sua área de trabalho, em casa, na igreja? Como tem sido? Eu acredito que nós temos exemplos como dessas pessoas e devemos seguir o exemplo dessas pessoas ao modelo de Cristo. Eu quero orar e pedir a graça de Deus sobre nós. Bendito Deus e Pai, como precisamos de Ti, Senhor, para cumprir a nossa missão aqui nessa baixa terra, porque somos tentados de todas as maneiras, mas nós queremos olhar para o Senhor, olhar para Cristo como nosso modelo e olhar para estas pessoas que serviram o Senhor com integridade. E eu louvo o Senhor por essas que nos antecederam, mas pedimos a Tua graça para que nós possamos ser referência para a nossa geração, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.